Tomás Oliveira, vice-presidente de Cloud Computing da IBM Brasil, apresentou na sede da empresa, em São Paulo, detalhes sobre o primeiro data center IBM SoftLayer. O novo centro, construído na cidade paulista de Jundiaí, vai atender a crescente demanda nacional por serviços na nuvem. O Valor Agregado conversou com Tomás Oliveira sobre a novidade apresentada pela IBM Brasil e o compromisso da empresa com a inovação. A IBM nos últimos anos investiu 3 bilhões de dólares. O ano passado nós investimos 1,2 bilhões na criação de Bluemix, que é a nossa plataforma, não é infraestrutura como serviço, é plataforma como serviço. Também fizemos a nível mundial uma expansão de 1,2 bilhões de dólares, no qual o Data Center do Brasil, que nós estamos inaugurando hoje aqui, de SoftLayer, faz parte desse investimento. Então o compromisso da IBM para com computação em nuvem, para com as soluções SaaS, mas principalmente para com o mercado brasileiro e com os nossos clientes. Nós vemos cloud não só como uma infraestrutura como serviço, como a grande maioria dos usuários associam. Nós vemos cloud como um habilitador de inovação, como um acelerador de inovação. As empresas cada vez mais procuram ser ágeis, flexíveis, consumindo infraestrutura e consumindo soluções, assim como elas consomem uma utility, energia, por exemplo. Ou seja, dando a flexibilidade de você ligar e desligar a infraestrutura ou as soluções de acordo com a necessidade do momento da empresa. Possivelmente a flexibilidade é mesmo a palavra-chave, né? Os negócios estão cada vez mais flexíveis e você mesmo colocou aqui na fala com os jornalistas que isso possibilita ao empresário imobilizar menos capitais com equipamento e com manutenção desses equipamentos e de serviços e começar a pensar no próprio negócio e em novos negócios. É exatamente isso. Quando nós conversamos com os proprietários de empresas, CMOs, CEOs, todos eles estão muito preocupados em seguinte, a serem ágeis, a responderem mais rapidamente às demandas do mercado, a serem mais flexíveis. Todos eles estão preocupados em não investir em uma infraestrutura que eles não sabem se vão utilizar em plenitude. Por que não, então, investir no seu negócio principal? Investir mais em P&D, pesquisa e desenvolvimento, estar mais próximo do usuário final, por exemplo, criando apps de mobilidade, ou seja, investir em marketing, investir no seu próprio negócio, ao invés de investir numa infraestrutura. Ou seja, nós saímos de um modelo no CAPEX, ou seja, você desembolsa no momento zero, adquirindo um hardware ou um software, e você vai para um modelo OPEX, onde te permite, ou seja, programar os seus gastos, o seu fluxo, adequar o seu fluxo de caixa à demanda do seu cliente final, do seu negócio. Por isso que acho que a palavra que resume aí é flexibilidade. Isso exige uma mudança de mentalidade. A gente vê que no mercado tradicional isso ainda é lento, por várias questões, né? Desde o ceticismo até planejamento de negócios, ou seja, fluxo de caixa e tudo mais. E existe um outro mundo que a gente está vendo aí, e atropelando esse mundo velho, que é o mundo dos novos negócios, dos negócios digitais, ou seja, ele também vai empurrar o velho mercado nesse sentido ou não? Eu acho que nós vamos ter um convívio. Deixa eu tentar me expressar de uma maneira talvez mais clara. Existe hoje o que a gente chama do tradicional, da infraestrutura tradicional. Muitas empresas já investiram, por exemplo, em storage, em servidores, computadores. Eu acho que a solução dessa era digital não é simplesmente deixar o legado, deixar a infraestrutura que você tem hoje e partir para uma solução em nuvem. Não. Eu acho que nós temos que maximizar o que existe hoje. Agora, novos investimentos, e aí o poder dessa era digital nos trazendo essa flexibilidade. Novos investimentos, que a gente chama de novos workloads, não necessariamente precisam de investimento, ou seja, de mais CAPEX, de você adquirir mais equipamentos. Então, é conciliar o que você tem hoje com as novas aplicações, que hoje 85% das aplicações já são nativas na nuvem, feitas para rodar na nuvem. E aí, muito provavelmente, a infraestrutura ideal para rodar essas novas aplicações, novos workloads, seja na nuvem. Uma demanda, por exemplo, se eu sou um pequeno varejo ou um grande varejo, uma demanda, por exemplo, de Natal, que eu não consigo prever, deveria eu iniciar um processo de aquisição
por exemplo, de um servidor ou de um storage, que por si só demoraria 30, 35 dias, às vezes 60 dias. Depois eu tenho que receber, instalar todo o software, ter pessoas para fazer a gestão. Ou seja, às vezes um processo desse de aquisição demora 60 até 90 dias. Ou seja, o período de festa já passou. Enquanto que numa estrutura flexível como nuvem, como soft layer, você consegue disponibilizar esse ambiente em questão de minutos. Então, realmente, eu acho que, por isso é que a IBM fomenta, que eu acho que o futuro seria uma nuvem híbrida. Utilizar o seu investimento, os assets que você já tem hoje, e para novas aplicações que te permitam ter essa flexibilidade de ligar ou desligar, ou seja, nesse mundo digital, hiperconectado, você utilizar uma infraestrutura flexível como uma estrutura de computação em nuvem. Por isso que nós, IBM, nós pregamos realmente e achamos que o futuro não é simplesmente uma nuvem pública. Não, nós achamos que o ideal seria uma nuvem privada, onde os nossos consultores ou os nossos business partners podem chegar na empresa, avaliar a sua arquitetura e auxiliar, né, quais desses workloads, olhando um pouco da demanda de infraestrutura, de serviços, de software, de soluções, o que nós recomendaríamos então migrar para a nuvem pública, e o que poderia ficar nos sistemas tradicionais existentes hoje. Eu percebi na sua fala aqui, na apresentação do data center e dos serviços na nuvem, que a IBM não se coloca como uma única frente para conversar com o mercado e para ganhar espaço no mercado. Fala muito em parcerias. Queria que você falasse um pouco a respeito aqui também na entrevista. Perfeito. Existem diversas maneiras de você ir ao mercado. Nós chamamos aqui rotas para o mercado. Nós temos um time de vendas, IBM, que cobre geralmente as empresas maiores, mas para se ter um crescimento sustentável, para que a gente tenha presença em todas as regiões, em todo tipo de empresa, nós temos agora a solução como soft layer, que vai da menor e da mais nova das startups e pode ser utilizada como também nos grandes bancos, nas maiores corporações. Nós acreditamos que para ter um crescimento sustentável, nós necessitamos de um ecossistema. E aí, esse ecossistema nós podemos dividir em duas classes. O ecossistema tradicional, que é aquele canal, aquele business partner que sempre vendeu o tradicional, o hardware, e ele está vendo que ele precisa se transformar também, ele precisa entrar na era digital, então nós o apoiamos para ajudá-lo nessa transformação, para entender de mobilidade, plataformas as a service, soluções SaaS e nuvem. E existe o emergente, ou seja, muitas dessas entidades, Cloud Service Providers, MSPs, ISVs, que já nasceram na nuvem. E nós acreditamos que parceirizando com essas entidades, ou seja, essas entidades utilizando os switches de software, a infraestrutura como soft layer, né, para ter a sua solução de negócios, né, sendo hospedado, utilizando as soluções de IBM, talvez o torne mais forte e mais robusto. Então, quando ele vende a solução dele, que se torna mais robusta com as nossas soluções, nós estamos então ajudando a esse ASV chegar no mercado de uma maneira mais consistente, utilizando a nossa infraestrutura, consumindo, por exemplo, a nossa infraestrutura. Então, quanto mais ele vende, quanto mais sucesso ele tenha, maior sucesso nós também teremos. Então, muitas empresas ainda olham o ecossistema ou o canal como uma maneira, alguém que vai comprar o produto e revender. Nossa visão é diferente. Nós olhamos para o ecossistema como alguém que, em parcerizando conosco, nós dois, IBM e o ASV, o ecossistema, se tornam mais forte e, conjuntamente, nós vamos para o mercado levando, geralmente, uma solução que endereça o negócio, uma solução de negócio para os nossos clientes. Por isso que o sucesso dos nossos parceiros de negócio também é o nosso sucesso. Nós acreditamos piamente que essa é uma maneira correta, consistente e que nós, IBM, adotamos e continuaremos a cada vez mais colocar foco nisso, desenvolvendo um novo ecossistema.